Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há um tempo atrás, eu estava com o Josué e nós comentamos que nós deveríamos fazer um trajeto de bicicleta. E isso foi há mais ou menos uns 2 anos atrás. E esse trajeto, quando nós vimos a distância, seria um trajeto de 200 quilômetros. Aparentemente seria uma distância um tanto difícil, nunca tínhamos feito, mas soou como um desafio. Isso foi há 2 anos atrás, estávamos com o plano de percorrer daqui até Barmouth. E no trajeto de 200 quilômetros nós enfrentaríamos algumas montanhas e tudo parecia muito bom, mas não é tão simples assim. Como todos sabem, nós fizemos esse trajeto no mês de agosto e nesse tempo dessa viagem nós tivemos algumas experiências que nós nunca passamos. E hoje eu gostaria aqui de apresentar alguns aspectos, algumas lições que eu pude tirar desses momentos. Quando programamos para fazer algo, envolve um certo tipo de emoção, envolve um certo tipo de planejamento. E a ideia veio, parecia bacana, parecia interessante, parecia bom, mas algo dentro, pelo menos de mim, dizia, isso não é tão simples assim. E acontece que isso levou mais ou menos uns 2 anos para acontecer, porque sempre, para nossa conveniência, a permissão das esposas estava difícil. Estou muito ocupado com o trabalho, mas agora está muito frio também, né? Não dá para ir. Vai chover o fim de semana. E assim passava, acho que passou uns 2 anos. Só que de alguma maneira, nós dois sentíamos que lá dentro estava uma tarefa a ser cumprida. Ela não existia antes, mas quando foi mencionada, aquilo se tornou como uma tarefa que tinha que ser cumprida. E eu, como um procrastinador profissional, sempre tinha uma desculpa para não fazer aquela tarefa. Eu não sei se da parte do Josué tinha também, mas da minha eu sei. Aí ele chegou. E aí o assunto voltou de novo esse ano. E para tristeza minha ou alegria, não sei, as esposas já estavam vencidas pelo cansaço e, contrariando todas as expectativas, elas deram a permissão. Elas deram a permissão e a data foi marcada para 2 semanas seguintes. Então tínhamos 2 semanas para nos preparar. Eu quero expor aqui os meus sentimentos quando aquela data estavam definidas. Quando a data estava definida. Eu pensava assim, 200 quilômetros eu nunca fiz. 200 quilômetros não dá para fazer em um dia. Vamos ter que dormir. Eu nunca pedalei muitos quilômetros em 2 dias seguidos. Será que eu não vou ter uma fadiga para pedalar novamente no dia seguinte? Por ter que dormir, nós vamos ter que carregar equipamentos. Será que não vai ficar muito pesado, mais do que a gente está acostumado?
À noite aqui, ainda em Inglaterra, será que faz frio? Então esses eram os pensamentos que passavam na minha mente. E a minha mente trabalhava contra a minha vontade de fazer a tarefa. Quando faltava acho que 1 ou 2 dias, ou na noite anterior, eu não lembro exatamente, eu liguei para o Josué para saber, será que ele ainda está animado? E, e eu falei para ele com muita coragem, olha, eu não vou desistir, mas tudo bem se você desistir, não tem problema. Acontece é que o Josué ele tem um ânimo assim diferente do meu. Eu não sei o que ele sente por dentro, mas eu posso dizer que eu tenho uma dificuldade para tomar algumas atitudes. Mas eu também não queria desistir. E eu contava com ele, ele não fez. E aí naquele momento eu vi que eu ia ter que fazer aquilo ali. E eu não tinha preparado nada ainda, porque eu ainda achava que não ia acontecer. Então, bom, a mente mudou agora. Eu sei que eu estou indo e eu preciso agora pensar nisso. E comecei a separar as coisas que eu poderia precisar, mas eu nunca fiz, eu não sabia exatamente o que eu ia precisar. Quando eu olhei, eu estava colocando as coisas em cima da cama, quando eu olhei para a cama, eu pensei, aonde que eu vou colocar isso tudo? E aí tive que ir eliminando uma coisa, outra. Estávamos lá pronto para pedalar, e como todos sabem, o trajeto foi um sucesso, a experiência foi muito boa e retornamos. Nesse tempo que nós estávamos fazendo isso, eu tive bastante tempo para pensar, talvez um pouco longe de celular, de conexão, e eu tirei algumas lições que para mim são úteis e espero que elas possam ser de alguma maneira úteis para vocês também. Todos nós decidimos fazer alguma coisa, temos um objetivo. E uma lição que eu aprendi é: esteja preparado. Nós íamos percorrer 200 quilômetros com uma bagagem extra por montanhas, apesar de termos executado, mas teria sido muito mais fácil se nós tivéssemos praticado um pouco antes e estar ativo na bicicleta, porque um outro detalhe que eu não falei é que a gente estava muito tempo sem pedalar. Então, estava sem condicionamento físico para essa atividade. Então é importante estarmos preparados. Não importa a atividade que você vai executar, é importante estar preparado. Outra lição é que a prática leva à perfeição. Por ter sido a primeira viagem, não sabíamos o que seria essencial e o que não é essencial. Agora, acho que para uma próxima viagem como essa, nós já vamos ter uma ideia. E assim é também na nossa vida espiritual, na nossa vida na igreja, em todos os processos e atividades que vamos fazer. Quanto mais nós fazemos isso, mais fácil ela fica. A prática leva à perfeição. Outra lição que eu aprendi no trajeto é que não precisamos de muito. Mais ou menos da metade do peso que eu levei só serviu como peso, porque eu não usei. Faltava a experiência. Outra lição: se você não está preparado, prepare-se no caminho. Foi o que aconteceu com a gente. Vai ser mais difícil, mas não quer dizer que vai ser impossível. E ainda vão ter lições pelo caminho para ser aprendida. E uma que eu acho muito importante: aproveite o caminho. Durante o caminho é onde estão todas as alegrias,
onde estão todos os melhores momentos, as melhores lições. Claro, também estão as dificuldades, também estão os obstáculos, mais desafios. Mas é importante notar que quando você chega no final daquele objetivo, se você não aproveitou o caminho, não tirou nada. Porque quando você chega naquele final do objetivo, é quando você percebe que o final é só o início da sua próxima atividade. E na nossa experiência foi semelhante, porque o objetivo era chegar em Barmouth. Mas todas as paisagens, cachoeiras, lugares bonitos, animais, tudo o que nós vimos foi no caminho até lá. Quando chegamos em Barmouth, o tempo estava fechado, não tinha nada para ver, chovendo, e o nosso pensamento já estava na próxima missão, que era voltar em casa. A primeira coisa que fizemos ao chegar em Barmouth foi ir para a estação de trem e pegar o trem voltando. Passamos, acho que 5 minutos em Barmouth esperando pelo trem. E nossa missão já era outra, era voltar o quanto antes para casa. Então, se o caminho não fosse bom, a trajetória toda não teria valido a pena, porque o destino não era importante, naquele caso. Aplicando essa pequena aventura em nossa vida como cristãos, posso afirmar que se estamos aqui na igreja, é porque todos nós temos uma missão, temos um objetivo, temos algo que nós estamos buscando. Nós todos podemos dizer que estamos numa aventura. Eu queria ler o que está escrito aqui em Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós estamos nessa jornada e temos que entender que Deus não está aqui na nossa zona de conforto. Ele está do lado de lá da zona de conforto, nos esperando para nos abençoar. Lembra do povo fugindo do Egito? Quantas vezes eles desejavam continuar como escravos no Egito, por medo de enfrentar o desconhecido, pelas dificuldades que a liberdade trazia, mesmo vendo todas as ações da mão de Deus protegendo eles. Se olharmos para trás nas nossas vidas, vamos perceber que as melhores coisas que nos aconteceram foi quando nós saímos da nossa zona de conforto. Foi quando você aplicou para aquele trabalho que para você parecia acima do seu nível. Foi quando pedimos a nossa esposa em casamento. Quando você dedicou aquele tempo estudando para aquele exame importante. Cada nós sabemos onde a nossa zona de conforto é. E sabemos também o que precisamos sair dela. Mas para sair da sua zona de conforto, você precisa saber para onde você quer ir. E uma coisa muito importante é que nós precisamos nos livrar daquele peso que nos segura, que nos prende na nossa zona de conforto. Eu quero fazer aqui uma ilustração. Eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente está vazio.
Está vazio como quando nós nascemos. E à medida que fomos crescendo, nós fomos tendo necessidades, coisas importantes como a comida, nossa mãe, nosso pai, irmãos. Então, vamos crescendo, temos importância na escola, amigos, casamos, temos a esposa, fomos para a igreja, temos Deus. Trabalho, universidade, cada um deve ter a sua lista de importâncias, não? E essa nossa vida ela vai ficando cheia de coisas importantes. Cheio, não? Essas são as coisas mais importantes da nossa vida. Está cheio para vocês? Mas então, temos o arroz. Eu escolhi o arroz branco por uma questão pessoal, mas eu vejo o arroz branco como algo que nós temos diariamente, mas que ele não tem tanto valor nutricional. Ele não é tão importante como o feijão, por exemplo. Mas ele está ali para ocupar o volume. E para fazer volume nós queremos. Então, o arroz aqui, para mim, ele está representando todas as outras coisas que nós queremos, que nós fazemos, que dedicamos tempo, mas que não são importantes como as outras. Aquelas são importantes, as bolinhas grandes. Mas o arroz, ele preencheu aquele espaço entre as coisas importantes. E como está escrito em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa daqui é uma situação ideal. Nós temos as coisas importantes e as outras coisas estão acrescentadas. Mas a realidade que eu quero mostrar agora é o que acontece com a maioria de nós. O arroz, ele está representando aqui as redes sociais, talvez os vídeos que nós ficamos vendo no YouTube, o tempo que dedicamos em coisas que não são de grande importância, mas que elas tomam uma boa parte do nosso tempo. E então, sobra um pouco de tempo para fazermos as coisas que são importantes. E fazemos as coisas que são importantes. Mas talvez Deus esteja aqui. Talvez o seu pai, talvez seu filho, sua esposa. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos de nós. E é um exemplo muito simples. Mas se desejamos
Se desejamos prosseguir em nossa carreira na fé, se desejamos alcançar algum objetivo, talvez seja o reconciliamento com a esposa, com o filho, ou qualquer coisa que seja, nós temos que focar no que é importante primeiro. E Deus é em primeiro lugar. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que possamos, com a graça de Deus, ter força para deixarmos de lado aquelas coisas que não são tão importantes e focarmos naquilo que realmente nos vai trazer a paz, naquilo que realmente nos vai nos tornar vitoriosos e para que nos tornemos uma pessoa melhor e para que um dia possamos estar junto com Jesus nas mansões celestiais. Amém.